Mateus 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Eu quero destacar aqui nesse versículo uma lição, e a lição é: Jesus não se atrasa. Ele chega na hora certa para acalmar a tempestade. Se você ler esse texto com calma, você vai perceber que os discípulos já estavam ali no mar há muito tempo, enfrentando aquela tempestade. Já havia passado a primeira vigília da noite, que para o judeu era das 18 horas às 21 horas. Já havia passado a segunda vigília da noite, os discípulos estavam ali enfrentando o vento contrário e a força do mar. Já havia passado a terceira vigília da noite e nada de Jesus chegar para acalmar aquela tempestade. Nós podemos imaginar a angústia dos discípulos, o desespero deles, podemos imaginar o que eles estavam pensando, talvez coisas do tipo: por que Jesus mandou a gente para cá? Se Jesus é poderoso, por que Ele não acaba com essa tempestade de uma vez? Por que Jesus está demorando tanto para vir nos socorrer? Não é isso que a gente também pensa quando a gente enfrenta dificuldades e tempestades? A gente pensa: por que Deus permitiu isso na minha vida? A gente pensa: se Deus é poderoso, por que Ele não age com o seu braço forte e acaba com o nosso sofrimento? As pessoas nos questionam: onde está o seu Deus? E muitas vezes nós não sabemos o que responder. Nós questionamos a Deus e muitas vezes tudo que nós temos como resposta é o silêncio de Deus. Mas o texto diz que na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 da madrugada e as 6 horas da manhã, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Ele estava andando sobre o mar para mostrar para nós que Ele é maior do que os nossos problemas. O que trazia desespero no coração dos discípulos naquele momento era o mar revolto, era a tempestade, eram as ondas, e Jesus estava andando sobre o mar. E Ele disse assim: não tenham medo, porque sou eu, e eu sou maior do que os seus problemas. Meus amados irmãos, e não, Jesus não demorou para chegar no mar da Galileia. Jesus não se atrasou para salvar os seus discípulos, porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois que Jesus subiu no barco e a tempestade se acalmou, todos os que estavam no barco adoraram a Deus, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aquela tempestade tinha um propósito. Todo aquele tempo de sofrimento tinha a finalidade de levar os discípulos a uma experiência mais profunda com o Senhor. Se antes eles tinham a noção de que Cristo era o Messias, agora eles podiam afirmar de todo o coração: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meu irmão, a tempestade que você enfrenta tem um propósito. E não, Jesus não está atrasado. Na hora certa, Ele vai chegar e vai acalmar as águas, porque Ele anda sobre o mar e Ele reina sobre as tempestades. Deus te abençoe.